irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus, provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Vamos iniciar, já são 19h30. Que a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, iniciando esse culto, né? Logo depois da oração, nós vamos ouvir um louvor. Depois do louvor, o estudo desta noite. Vamos orar. Pai amado, nós te damos graças, Senhor, de estarmos junto com os irmãos, Senhor, para te louvar, para te engrandecer, para te bendizer, porque Tu és o único Deus merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor. Sede conosco, ó Pai amado, fala através do estudo, dos louvores, ó Pai, das orações que são feitas neste culto. Ó Pai, nós te pedimos pelo pastor Saul, por o William, que estarão viajando, Senhor. Acompanha eles, traz eles de volta. Ó Pai, esteja com eles ali nas decisões tomadas ali no Supremo Conselho. Seja com os demais pastores, pastor Vanilson, pastor Davi Dionísio, ó Pai, e todos aqueles que estão incumbidos de, ó Pai, propagar o Teu Evangelho, Senhor, à frente de uma congregação. Pai amado, é isso que nós te pedimos, já te agradecemos no nome santo do Teu Filho amado, Jesus. Vamos ouvir o hino de número 74. Jesus, Senhor, nasceu
La ira santa merece, porque me I say Omega. Eu venho estar, sim, porque Jesus gosta de mim. Eu venho estar. As minhas tropas grandes são, mas tu que aparece não. E dores não sempre igual, assim tão lentamente. Eu tenho mais sim, porque Jesus Glória a Deus. Boa noite, graças a paz aos que chegaram depois do início, né? Sejam bem-vindos. Né? Vamos ouvir nesse momento o estudo propriamente dito. Vamos meditar na palavra do Senhor, escutar aquilo que Deus preparou para nós nessa noite. A palavra está com o pastor. Amém, meus irmãos. Boa noite. Não sei se os irmãos estão ouvindo bem. E eu quero voltar aí, por conta da internet. Os irmãos me perdoem e avisem, tá certo? Tive um probleminha com a internet. Quando chove, né? Sempre tem essas dificuldades aqui com a internet. Mas boa noite, graças a paz, mais uma vez aos irmãos. Muito bom estar novamente reunidos para aprender a palavra do Senhor. Como eu estou escalado, irmãos, para trazer o estudo de hoje e o próximo estudo da próxima semana, eu dividi esses nossos 2 estudos em um único tema, dividindo em 2 partes. O tema será a perseverança dos santos. Então, nós vamos tratar hoje, e se Deus permitir, na próxima semana, sobre essa doutrina chamada da perseverança dos santos. Hoje, primeira parte desse estudo, nós vamos ver a palavra do Senhor que se encontra na carta do apóstolo Paulo, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Apenas o versículo 11 e o versículo de número 12. Não sei se dá para os irmãos ouvirem aí direitinho, se estiver tudo ok, certo? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12. Esse vai ser o texto para o nosso estudo dessa noite. O apóstolo Paulo nos diz assim: por isso, precisamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e da obra da fé, a fim de que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir, irmãos,
a sua palavra aos nossos corações neste momento. Amados irmãos, nós já vimos nos estudos anteriores em relação à morte e ressurreição de Cristo. Nós já vimos também nos estudos anteriores como se encontra aqueles que partiram, que faleceram no Senhor. Nós vimos também no último estudo que eu trouxe aos irmãos em relação a como será a volta de Cristo, em relação ao arrebatamento e a ressurreição daqueles que, quando Jesus vier, estarão mortos. Nós já vimos isso no estudo anterior. E hoje nós vamos ver justamente sobre a doutrina da perseverança dos santos. Como nós devemos prosseguir, como nós devemos viver na expectativa da volta de Cristo Jesus. Amados irmãos, Paulo, nessa carta, recomenda a esses irmãos em relação a como eles devem viver, como eles devem prosseguir diante da realidade de que Cristo voltará. Por isso, Paulo vai dizer pelo menos 3 partes ou 3 afirmações sobre a certeza de que nós devemos estar firmes e preparados para todo e qualquer momento. É interessante, irmãos, que nós devemos ter em mente, em primeiro lugar, que a Igreja de Cristo está espalhada por toda a face da terra, mas ela é a Igreja Celestial. Geograficamente, nós estamos, por exemplo, em Campina Grande, nós estamos, por exemplo, em Lagoa Seca, mas, espiritualmente, nós estamos nas regiões celestiais por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Isso é tão verdadeiro hoje quanto foi lá no primeiro século, na conjectura em que Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses. Nós encontramos aqui, nesses 2 versículos, nós lemos a sinopse, o resumo de toda a vida cristã. De um lado, nós temos aqueles que são facilmente enganados. Muitas pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas e continuam sendo enganados. De um lado, nós temos um grupo de pessoas que continuam sendo enganados por meio de falsa pregação, por meio de falsa visão, por meio das profecias, ou profetadas que nós temos nos nossos dias. De um outro lado, nós temos aqueles crentes que são maduros na fé, que têm um certo conhecimento da pessoa de Cristo, uma vez que o próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, vai nos dizer que o verdadeiro conhecimento é esse, ou a verdadeira vida é essa. Que conheçam a Ti como o único Senhor e que conheçam ao Filho, ao Teu Filho, como aquele a quem Tu enviastes. Pois bem, esse outro grupo que tem essa certa maturidade cristã, que tem essa certeza de que Cristo vai voltar, esses irmãos devem estar, em primeiro lugar, firmes, em segundo lugar, parados. E é sobre isso que nós vamos estudar esta noite, certo? E o estudo é em 3 partes. Primeiro, fique firme no chamado de Deus. Segundo, fique firme na palavra de Deus. E terceiro, fique firme na fidelidade das promessas de Deus. Como nós podemos enfrentar o dia mau? Como nós podemos enfrentar o engano, a mentira? Como nós podemos viver, irmãos, a expectativa de encontrarmos com Cristo em glória? Então, em primeiro lugar, fique firme no chamado de Deus. Em segundo lugar, fique firme na palavra de Deus. Em terceiro lugar, fique firme nas promessas de Deus. Nosso Deus é fiel. Promete e cumpre o que fala, ele faz. Pois bem, analisando esses 3 pontos e atentando no tempo, fique firme no chamado de Deus. Nós precisamos relembrar diariamente a obra da salvação sobre as nossas vidas. Esses amados irmãos que fazem parte desse grupo mais firmes na palavra, convictos na volta de Cristo, nós, irmãos, devemos dar sempre graças a Deus
pela grande obra da salvação realizada na cruz por meio do sangue de Cristo. Somos comprados por esse sangue, fomos eleitos pela sabedoria de Deus e nós já somos glorificados na pessoa bendita do Espírito Santo. Ninguém jamais pode escolher a si mesmo. Nós não nos escolhemos diante de Deus. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Isso é heresia, irmãos. A palavra do Senhor nos diz que o próprio Senhor Jesus Cristo não foi vós quem escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, vai nos dizer, no capítulo 1, a partir do versículo de número 3, que nós fomos escolhidos, eleitos, desde antes da fundação do mundo. Antes de sermos gerados no ventre materno, nós já tínhamos sido escolhidos por Deus. E essa palavra do Senhor Jesus Cristo nos traz. E longe, irmãos, da doutrina da eleição trazer pavor e medo aos nossos corações, pelo contrário, a doutrina da eleição eterna, da eleição de Deus por nós, nos traz um refrigério, nos traz um alívio, nos traz a certeza e a convicção de que nada que nós podemos fazer pode nos arrebatar das mãos de Cristo. De que não há nada que nós façamos, irmãos, que vai fazer com que o nosso nome seja apagado do livro da vida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém poderá arrebatar as ovelhas das mãos do seu supremo pastor. Estamos em Cristo. Estamos no Senhor. Fomos escolhidos por Ele. Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 38 ao versículo 39, Paulo diz o seguinte: porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem profundidade, nem altura, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nessa mesma carta, Romanos, capítulo 8, versículo 30, o apóstolo Paulo nos diz que é ao que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Perceba o trajeto. Em primeiro lugar, irmão, nós fomos predestinados, nós fomos chamados, nós fomos justificados e nós já estamos glorificados. Aqui é onde entra a afirmação dos teólogos no século XVIII, entre o já e ainda não. Nós já fomos glorificados, mas ainda não por completo, ainda não 100%. O que isso quer dizer? Nosso nome já está escrito no livro da vida. Nós já temos a garantia da salvação, mas nós ainda não chegamos na glória. É a tensão entre já e ainda não. Pois bem, esse é um dos motivos de gratidão que todo eleito deve ter em seu coração diariamente e constantemente. A certeza e a convicção de que nós fomos escolhidos, predestinados, eleitos pelo Deus que é soberano. E aqui eu gostaria de abrir um parêntese no estudo desse momento, porque Deus é soberano sobre tudo, exceto na salvação. Há muitas denominações que afirmam que você e eu podemos escolher se nós queremos ou não ser salvos. Ora, irmãos, essas mesmas denominações afirmam que Deus é soberano sobre a natureza, que Deus é soberano sobre o universo, que Deus é soberano sobre tudo que ocorre neste mundo. Mas será, irmãos, que se Deus é mesmo soberano, nós temos a soberania da escolha da nossa própria salvação? Afirmar isso é dizer que Deus não é soberano sobre tudo. Fecha aspas.
no nosso estudo. Deus é soberano, inclusive sobre a nossa salvação. Por isso, meus amados irmãos, como nós devemos caminhar até aquele grande dia, em primeiro lugar, fique firme no chamado de Deus. Deus nos chamou antes de nós nascermos, antes de estarmos no ventre materno, o Senhor já havia nos chamado para si. O profeta Jeremias vai ouvir esse chamado para o ministério profético. E no seu chamado, Deus vai falar e adverti-lo. E antes que ele houvesse sido gerado no ventre materno, ele já havia sido chamado pelo próprio Deus. Todos nós que estamos, irmãos, que fomos chamados por essa grande salvação, devemos ter gratidão ao Senhor. Temos motivos de sobras para agradecer ao Senhor. Tudo o que foi conquistado em nossas vidas é dom de Deus. Tudo que você tem, tudo que você é, vem pelas mãos poderosas do nosso Deus. Aquele em Tiago, escrevendo a sua epístola, vai dizer que não há sombra de variação nenhuma. Aquele que a Bíblia vai dizer que tem prazer em abençoar seus filhos. Aquele a quem Tiago, se eu não me engano, se não falha a memória, também vai nos advertir. Deus nos dá e não impropera, ou seja, e não passa em rosto aquilo que ele nos dá. Nosso Deus é um Deus que nos chama para a sua presença. O nosso Deus é um Deus que nos escolhe dentre tantas pessoas que Deus poderia escolher. Ele escolheu você, ele escolheu a mim. E temos a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida. E como eu costumo dizer, não há borracha alguma que poderá apagar nosso nome daquele livro. Por isso, em primeiro lugar, fique firme no chamado de Deus. Segundo lugar do nosso estudo, fique firme na palavra de Deus. Fique firme na palavra de Deus. É interessante porque nós acabamos de tratar sobre a soberania de Deus na salvação. Mas também cremos que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Fomos escolhidos por Deus. Isso deve nos levar a uma vida de santidade, a uma vida de santificação. A própria palavra do Senhor nos diz que a palavra de Deus é quem nos purifica, é quem nos santifica. A tua palavra é a verdade. Nós só podemos, irmãos, ter vida de santidade se nós andarmos na verdade. Essa é uma firmeza doutrinária que nós temos no nosso coração. A primeira é que Deus nos escolheu e a segunda é que nós devemos caminhar por meio da palavra do Senhor nosso Deus. O Salmo de número 119, versículo 105, o salmista vai dizer: lâmpada para os meus pés, tua palavra e luz para o meu caminho. Ela é lâmpada para os pés de todos aqueles que caminham em direção a Cristo. E ela é luz, porque ela tira toda a escuridão da nossa vida e da nossa frente. Por isso, o crente de verdade deve andar na palavra de Deus. A palavra, irmãos, deve estar pegada ao nosso coração. Devemos estar alicerçadas nessa palavra sem vacilar. O salmista, no Salmo 1, vai dizer que a palavra do Senhor deve ser o nosso prazer, dia e noite. Deve ser o nosso deleite, deve ser a nossa fonte de inspiração. Nós devemos almejar a palavra de Deus. Em outras palavras, irmãos, tenham esperança fundamentada não na palavra de homens, mas que a nossa esperança esteja fundamentada na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus aponta para a obra redentora de Cristo na cruz. E nós só somos salvos pela obra de Cristo. Pelos méritos de Cristo.
Essa palavra, irmãos, que nós não teremos jamais decepção alguma. Quanto mais o crente medita na palavra, mais firme ele estará. Quanto mais o crente medita na palavra de Deus, mais forte ele estará ou será. Quanto mais o crente medita na palavra de Deus, dificilmente ele será enganado, enredado por todo o vento de doutrina. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina ao escrever a sua carta ao jovem pastor chamado Timóteo. Prega a palavra, quer ouça, quer deixe de ouvir, que haverá tempo, palavra grega, kairos, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, não suportarão a palavra de Deus, pregada fielmente, mas rodearão de falsos mestres que irão pregar aquilo que eles querem ouvir. Devemos, irmãos, viver a palavra de Deus. Devemos ter a nossa esperança na palavra de Deus. Devemos orar a palavra, cantar a palavra, pregar a palavra, viver a palavra. Somos alimentados da palavra de Deus. Ela é quem traz consolo e conforto, alívio para a alma abatida. O salmista no Salmo 43 vai dizer: porque estás abatida, ó alma, porque tuas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. A advertência que a Bíblia nos traz é que nós não podemos ser como meninos, levados por todo o vento de doutrina, mas que nós devemos ser homens maduros, mulheres maduras, cristãos maduros. E esse amadurecimento irá por meio da palavra do Senhor. Por isso, em segundo lugar, fique firme na palavra de Deus. Nós temos, irmãos, 24 horas durante o dia. E nós somos indesculpáveis diante de Deus. E quando afirmamos que não meditamos na sua palavra, porque não tivemos tempo. Temos uma geração, irmãos, que gasta mais tempo nas redes sociais do que mesmo a palavra de Deus. Olhamos uma geração que investe mais para o seu bem prazer, financeiramente falando, que para o convite de Deus. Precisamos nos erguer, nos colocar de pé, pautados pela palavra, para divertir essa geração de crentes, que é preciso, irmãos e irmãs, urgentemente, voltarmos a sermos crentes da palavra. Voltarmos a ser uma igreja da palavra, centrada no Evangelho de Cristo, que preze pela pregação fiel das Escrituras. O mundo, irmãos, carece do verdadeiro Deus. E nós conhecemos o verdadeiro Deus, porque conhecemos a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que a boca fala do que está cheio o coração. Do que está cheio o seu coração? Do que está cheio o nosso coração como igreja? Se nós estivermos cheios do mundo, das coisas do mundo, nós iremos falar aquilo que o mundo quer ouvir. Mas se o nosso coração está cheio da palavra de Deus, nós iremos falar aquilo que Deus quer falar. Então, em segundo lugar, fiquem firmes na palavra de Deus. Terceiro lugar, irmãos, fiquem firmes nas promessas de Deus. Como nós enfrentamos o dia mau? Em primeiro lugar, ficando firme no chamado de Deus, ou seja, tendo a certeza de que Deus nos salvou e nada pode nos abalar disso. Paulo, escrevendo uma carta aos Filipenses, capítulo 1, vai dizer que o morrer é ganho, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe por que Paulo dizia isso? Ele estava preso, irmãos. E Paulo afirma isso porque ele estava embasado na palavra de Deus.
Paulo tinha a palavra de Deus, a certeza de que ele iria encontrar com seu Senhor no seu coração. Um autor, talvez conhecido de todos os irmãos, chamado John Bunyan, que foi o autor e escritor do livro O Peregrino, que é o segundo livro mais vendido no mundo. Esse livro só perde para a própria Bíblia. Os historiadores vão dizer que se cortassem as veias de John Bunyan, provavelmente não iria sair sangue. O que iria sair daquelas veias seriam versículos bíblicos. Tudo que ele falava tinha um versículo bíblico. Tudo que ele fazia estava embasado em um versículo da palavra de Deus. E aí, aplicando para nós hoje. Será que tudo que nós temos feito, falado, pensado, praticado, será que está, irmão, de acordo com a palavra de Deus? Pensemos nisso. Fiquem firmes no chamado de Deus. Segundo, fiquem firmes na palavra de Deus. Terceiro, fiquem firmes nas promessas de Deus. Irmãos, isso nos traz o segundo conforto. É sabermos que o nosso Deus, que fez promessas, não falha conosco. Não falha com as suas promessas. Não falha com as suas palavras. Obviamente, irmãos, nós estamos preocupados em relação às bênçãos materiais. O Senhor tem cuidado das nossas vidas dia por dia. A oração considerada como oração dominical, a oração que Jesus Cristo ensinou no Sermão do Monte foi: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. É uma promessa do Senhor. Nós temos inúmeras promessas de Deus para nós, na palavra de Deus. Isso traz um encorajamento, isso traz um conforto ao nosso coração, em saber como a própria palavra do Senhor nos diz, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não usamos, irmãos, de vãos pensamentos, mas estamos fundamentados nas promessas de Deus. E aí concorre uma outra pergunta aos irmãos. Você tem promessas de Deus? De tudo que você pode se agarrar, agarre-se às promessas do Senhor. Pode faltar tudo em nossas vidas, mas que não falte a fé nessas promessas. Paulo escreve na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, Paulo vai dizer: tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estamos guardados do maligno, irmãos. E em tudo isso, Deus e Cristo manifesta a sua fidelidade. Paulo escrevendo a Timóteo vai dizer que se nós somos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Hebreus capítulo 13, versículo 8, aos Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, irmãos, fiquem firmes nas promessas de Deus. Deus é fiel e cumpre com todas as suas promessas. Ele não deve nada a ninguém, porque tudo é dele e tudo volta para ele. Não há nada, irmãos, nesta terra que Cristo não possa dizer: me pertence, é meu. Tudo é de Cristo. E se é de Cristo, nada nos faltará. Diz que o salmista Davi, no Salmo 23, o salmo que todos nós conhecemos, ele adverte e afirma: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se o nosso deleite está em Cristo, se a nossa certeza está nas promessas desse Deus que não pode faltar, que não pode falhar, que não pode mentir, nós podemos descansar em paz. Nós podemos ficar firmes, porque Ele não mente. Tudo que Ele promete, Ele cumpre. Ele não pode mentir.
não pode negar a si mesmo. Essa é a bússola do crente. As promessas do Senhor. E onde estão as promessas? A palavra do Senhor. E qual é a promessa que nós temos? Uma das promessas que nós temos é que nós já estamos com Cristo nas regiões celestiais. Meus irmãos perceberam, mas propositalmente, esses 3 pontos que nós tratamos aqui, eles estão interligados entre si. Em primeiro lugar, fique firmes no chamado de Deus. Em segundo lugar, fique firme na palavra de Deus. Em terceiro e último lugar, fique nas promessas de Deus. Tudo está interligado. As promessas vêm da palavra. E a palavra vem da certeza de que nós somos escolhidos por Deus. Fique firme diante do dia mau. Fique firme no meio da tempestade. Fique firme no meio da tribulação, do sofrimento, das aflições, das angústias. Fique firme, porque Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo, está conosco. E a promessa que Ele nos fez foi a seguinte: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não estamos sozinhos, irmãos. Temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus é forte, esperando. O seu amor é incondicional para conosco. Esse amor nos conduzirá firmes até o fim. É por isso que Jesus vai dizer: aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Não porque ele perseverou. Nenhum de nós iríamos perseverar até o fim sozinhos. Mas nós chegaremos no fim, irmãos, porque Cristo está conosco todos os dias. É Ele quem nos ergue do monturo, do pó, e nos faz assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. É Ele que estende a sua mão direita, a sua destra direita, e nos promete: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o Deus. É essa certeza, irmãos, que tem sido derramado no coração daquele grupo que eu falei no início, do grupo que perseveram na verdade, do grupo que são maduros na fé, do grupo que estão na expectativa da volta de Cristo. Aquele outro grupo que eu falei no início do nosso estudo, o grupo de pessoas que estão na igreja, mas que continuam enganadas, continuam no erro. Esses não querem saber da palavra do Senhor. Não querem saber das promessas do Senhor, só querem ter bênçãos aqui e agora. Mas nós olharemos para Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. O Emanuel, Deus conosco, o amor derramado em nossos corações, que fará com que nada e ninguém nos separe de Deus em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, concluindo o nosso estudo dessa noite, sobre a primeira parte do estudo sobre perseverança dos santos. O amor de Deus, disse o apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, o amor de Deus nos constrange. Nos constrange por quê? Porque não merecíamos a escolha, a eleição eterna de Deus. O amor de Deus em Cristo nos constrange porque não merecíamos o chamado de Deus. Não merecíamos a palavra de Deus. Não merecíamos as promessas de Deus. Mas o amor de Deus nos constrange porque Ele nos escolheu quando nós não havíamos nem vida. Ele nos chamou quando nós menos merecíamos. E Ele nos deu promessa, porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração, a sua fidelidade. Portanto, irmãos, concluindo o nosso estudo, fiquem firmes. Precisamos dessa palavra. Fiquem firmes diante das adversidades da vida, diante da correria do dia a dia,
diante das aflições da alma. Fique firme. Se firme na palavra, no chamado e nas promessas de Deus. Porque temos a promessa de que Ele está conosco sempre, até aquele grande dia em que nós estaremos com Ele. Promessa maravilhosa, não é? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não sei se os irmãos já se perguntaram, mas por que Jesus estará conosco todos os dias somente até a consumação dos séculos? É porque na consumação dos séculos, Ele não vai estar conosco como está hoje. Na consumação dos séculos, nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Veremos como Ele é, seremos como Ele é. Essa é a promessa de Cristo, irmãos, para as nossas vidas. Esse é o tônico da palavra do Senhor para todos nós. Estamos fracos, abatidos, angustiados. Persevere, continue. Caminhe uma milha a mais. Chore um pouco mais, ore um pouco mais. Tenha esperança um pouco mais. Não desista. Não desista da sua família. Não desista da sua fé. Não desista de caminhar com os irmãos na igreja. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Passa a palavra aí ao Tiago Lindenberg para dar prosseguimento ao estudo dessa noite. Se os irmãos tiverem dúvida, Marconi está aí, o Jorge também pode responder. Lindenberg. Amém. Glória a Deus. Algum irmão quer fazer alguma colocação, quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Se não tem, né? Sim. Eu ia só perguntar a Evanilson, né? Se nós temos responsabilidade na perseverança do nosso irmão, do nosso semelhante, né? Se a gente, além de perseverar, a gente tem que incentivar, tem que dar exemplo, tem que... Sim, com certeza. A gente viu nos estudos anteriores a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e Paulo deixa claro que a igreja era uma igreja que se preocupava uns com os outros. Havia um amor crescente, havia trabalho, disponibilidade, havia cuidado uns dos outros. Então, e é bíblico, não é? A palavra do Senhor nos diz que os fortes devem ajudar os fracos. Por que será que a Bíblia diz isso? Será que não está nos ensinando que um dia nós podemos estar fracos também? Hoje estamos fortes, ajudamos os fracos. Lá na frente, será que nós não estaremos fracos e seremos ajudados pelos fortes? Então, é bíblico. O cristianismo é isso, é se preocupar com os outros, é orar uns pelos outros, é amar uns aos outros, né? Então, nós temos, sim, papel fundamental na vida uns dos outros. Até o próprio nome, igreja, né? Assembleia, reunião dos santos. Um traz uma palavra, Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo 5, se não me engano, e o início do capítulo 6, vai dizer que nas reuniões um traz os salmos, outro traz um cântico espiritual, outro traz uma palavra de exortação, outro já traz uma palavra de consolo, e assim nós vamos auxiliando uns aos outros. E aí, Lindenberg, ponto importante disso tudo está concentrado justamente no culto, na igreja. E o culto é presencial. Aqui eu queria enfatizar isso. Nós não podemos negligenciar, irmãos, o culto público, de estarmos reunidos com os irmãos no domingo pela manhã, no domingo à noite, na terça-feira, culto de oração. Eu sei que é muito bom
podermos assistir o culto de casa, né? Transmitido, o culto lá, transmitido na igreja e você ah, na acomodação da sua casa, né? Na, no bem-estar do seu lar, é muito bom. Mas melhor ainda, irmão, é estarmos presentes, né? Olhar no olho do irmão, rir com o irmão, chorar com o irmão, orar pelo irmão, com o irmão. Então, eu queria aproveitar essa pergunta de Lindenberg aí e já trazer essa exortação. Não sei, né, aqui ou posteriormente, acredito que esteja gravando, mas se porventura há alguém, né, que não voltou aos cultos ou que não frequenta uma igreja genuinamente evangélica, procure se congregar. A palavra é bíblica. Não deixemos de congregar como os demais, né? Procure estar com os irmãos, procure conversar com os irmãos, procure orar pelos irmãos e com os irmãos, né? Então, nós temos esse papel de auxiliar uns aos outros. Isso é amor, né? Se você não cuida do seu irmão, então você está mentindo. João, escrevendo na sua carta, vai dizer como nós podemos dizer que amamos a Deus, quem não vimos, se nós não amamos o irmão a quem nós vimos, né? Nós precisamos cuidar uns dos outros, sim, para nós auxiliar os irmãos da fé. Paulo também diz isso, né? Você não cuida da sua família na fé, você é pior do que o ímpio. Nós precisamos cuidar da igreja, precisamos cuidar uns dos outros, fortalecer uns aos outros. Obrigado, pastor. Lendo lá Hebreus, né? Hebreus 3, né? 12, 13, né? Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajando-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, né? Por isso que eu estava lendo, por isso que eu fiz a pergunta. Mais algum irmão quer se colocar, fazer alguma pergunta? Veja só, seguindo o pensamento que você estava abordando, Diácono Lindenberg, nós vemos quando o Senhor diz que preciso estarmos juntos para que Ele, o Senhor, ordene a bênção sobre nós. Ele também usa o apóstolo Paulo para dizer para nós que nós devemos interceder com oração e súplica por todos os santos. Aí segue o pensamento e a discussão que o pastor Evanilson colocou para nós, do cuidado um com o outro. É dever nosso interceder com oração e súplica, que se a gente não faz isso, a palavra nos diz que a gente somos piores do que os gentios. Isso. Então, E o apóstolo Paulo, é um escrevendo dever Coríntios, nosso mesmo. a primeira carta aos Coríntios, Paulo vai fazer uma comparação da igreja com o corpo, né? Onde Cristo é o cabeça desse corpo, mas Paulo vai deixar claro, se um membro desse corpo padece, todo o corpo padece. E trazendo essa analogia, essa figura de linguagem do corpo, nós olhamos para o nosso corpo, por exemplo, se nós tivermos um corte de cabeça, o corpo todo fica dolorido, né? Se nós, por exemplo, a tal da zika, né? Chikungunya, da dengue, é um mosquito tão pequeno que quando nos ferem uma parte do corpo, traz a enfermidade para todo o corpo. A figura é essa, e a ideia também é. A igreja é um corpo. Eu sozinho não sou igreja. Não há respaldo bíblico para isso. Eu sou igreja sozinho. Não. A igreja é a reunião dos membros do corpo de Cristo. Então, nós precisamos zelar por todo o corpo. É porque eu sou mão e não sou pé, não faço parte do corpo? Paulo disse, não. Não. E se o corpo fosse pé, se o corpo fosse mão? Não, mas Paulo deixa claro que a mão está no corpo, a uma atividade que o pé não pode realizar. Então, todo corpo é importante. Todo membro é importante. Do menor ao maior. Lembrando sempre que nós somos servos. Servos de Cristo e servos uns dos outros.
Lindenberg. Amém. Glória a Deus pelo estudo, né, pelas intervenções aí. E fica claro que não adianta dizer, né, eu vou perseverar sozinho, o resto que se vire, né? Perseverança tem que ser em comunhão, né? Nós devemos viver, como disse a irmã Zélia aí citou, né? Com orações e súplicas, mas também não só com oração e com súplica, mas também com atitudes, né? Não adianta você ver seu irmão com fome e dizer, vai em paz, né? Deus te abençoe, né? Você tem que parar e dar um jeito de alimentar o seu irmão, dividir o que você tem com ele. Isso é só uma situação que a gente está citando, né? Mas Veja vamos. só. Deixa eu só completar esse seu pensamento, Diácono. Veja só. Se a gente entender o que é realmente oração e súplica, é quando a gente realmente se dispõe a se colocar no lugar do outro. A súplica é se colocar no lugar do outro. Aí você se pergunta, eu com fome, quero que o outro diga a mim, vai em paz? Se eu disser que está ótimo isso, então eu vou fazer isso. Mas se eu disser que não, esse não deve ser também agindo em favor do outro, independente de quem seja o outro que te pede essa ação. Amém. Glória a Deus. Devemos sempre estar atentos, né, que nós somos de Cristo, devemos imitá-lo, né, a cada dia. E se ele esteve aqui nesse mundo, serviu, né, como o presbítero Cícero pregou domingo na igreja, né, o serviço, a importância do serviço uns aos outros, né? Devemos nós seguir o exemplo de Cristo. Vamos pedir ao irmão Marconi para fazer a oração final nesta noite. Amém, irmãos. Oremos. Querido Deus, amado Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Pai amado e querido, obrigado, Senhor. Graças damos por mais um estudo que vem nos fortalecer, que vem nos fazer crescer na nossa fé em Cristo Jesus. Bendito Deus, amado Pai. Te peço que abençoe cada irmão que entrou nesta sala, cada um daquele que deixou alguma coisa e veio utilizar este tempo para ouvir a tua santa e poderosa palavra. Abençoe nosso pastor Evanilson, nosso pastor Saul, o presbitério da Borborema e os demais irmãos. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma boa noite, sono tranquilo e restaurador. Oro e te agradeço em nome do teu Filho Jesus, o que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, irmãos. Do próximo domingo, escola dominical, né, culto à noite. Quem é da Lagoa Seca para Lagoa Seca, quem é da segunda para a segunda igreja, cada um na sua congregação, para engrandecermos. Amanhã o culto de oração dirigido pela SAF. Amém. Cada um estejamos juntos para fortalecermos uns aos outros e louvarmos e engrandecermos o nosso Dedeus. Amém. Até domingo, Amém. até segunda, quem for sexta. Amém, amém, amém. Amém. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem
Jesus, eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se querer saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos